Eu vou colocar de novo aqui essa música. Acho que a partir da anterior, essa é daquela playlist minha que eu gosto. O nome dela é Músicas Pai Nosso. Aí eu tenho a música do Pai Nosso, eu tenho para vários temas, né? Várias partes. E aí a parte da presença, quando Deus diz o pão nosso de cada dia, quando Jesus ensina a gente a orar, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que é essa presença através do Espírito Santo. Então, essa playlist são músicas que falam dessa presença, dessa comunhão com Deus, né, com o Espírito Santo. E se a gente for avançar na leitura hoje, o texto de hoje vai continuar falando muito sobre essa questão da presença, que realmente, o restabelecimento da presença, que resume tudo. Então, eu vou colocar de novo aí, desde a música anterior, não é esse momento, como eu digo, não é um momento para dar tempo do pessoal chegar, não, porque realmente esse momento é dos mais importantes, né? Então, tem tudo a ver aí com o que a gente vai continuar meditando. Então, eu queria que vocês ouvissem e meditassem sempre com esse pensamento da presença, que o que Jesus está restabelecendo, Deus está restabelecendo em Jesus na cruz, nesse momento que ele está para passar, quando ele está falando com os discípulos, e hoje ele vai entrar ali nessa oração, né? Pelos apóstolos, pelos discípulos e por a gente, sempre o foco, o centro de tudo isso é o restabelecimento da comunhão, que é o que essas músicas que a gente está ouvindo aqui falam, tá bom? Então eu vou voltar e que a gente possa meditar bem nelas. Hein? Deus é bom, Deus é muito bom. Como Deus é bom, a gente não tem noção da bondade dele. Hein? Legal essa música quando ela começa já dizendo: quando eu estava longe, ele me estendeu a mão. E a gente costuma pensar nesse longe aí, no máximo quando a gente ainda não conhecia Jesus, né? Quando a gente ainda não conhecia o Evangelho, quando a gente ainda não participava das atividades na igreja, quando a gente não tinha sido batizado. Mas esse longe aí, de quando a gente estava longe e ele estendeu a mão, é um longe muito mais longe do que esse que a gente pensa no primeiro momento. É um longe que é esse lugar para onde toda a humanidade foi, que a gente tem falado muito, né, nessas semanas aí, que é aquela separação que aconteceu lá no Jardim do Éden. E a gente nasceu e a gente nunca experimentou esse longe, quão longe ele de fato é. Porque a gente já nasceu suportado, o nosso nascimento, a nossa existência, ela já está suportada e alicerçada no sacrifício de Jesus. Que por mais que na nossa leitura que esse sacrifício está para acontecer, mas a Bíblia diz, como eu tenho falado e está no livro, em 3 momentos diferentes, ela deixa claro que o sacrifício de Jesus aconteceu antes da fundação dos tempos. Antes de Adão ser criado e, portanto, muito antes de eu nascer. Esse sacrifício de Jesus antes da criação do mundo, antes da formação do homem e antes de eu nascer, ele tem aqueles 2 efeitos que também a gente tem meditado e que está no livro. O efeito propiciatório, que é esse de propiciar a nossa chegada até o templo, a nossa chegada até a presença de Deus. Nos propicia ouvirmos o Espírito Santo de Deus que nos conscientiza do pecado, da justiça e do juízo. Ouvirmos o Espírito Santo de Deus que fala essas verdades que a gente viu aqui em capítulos anteriores, que Jesus prometeu: eu vou mandar para vocês o Espírito da verdade. E ele vai contar para vocês toda a verdade. Ele vai contar a verdade para vocês num plano que eu falando, vocês não vão conseguir entender. O próprio Jesus disse: eu não vou conseguir me fazer entender no plano da razão. Mas esse Espírito da verdade, ele vai falar num outro lugar em vocês e vocês vão entender. Então, isso é o efeito propiciatório do sacrifício de Jesus. A gente já nasceu sob esse efeito. Nós nunca experimentamos a separação absoluta de Deus.
Porque desde que Adão comeu, ela já ficou suspensa. Ela já ficou relativa e não absoluta. Porque Jesus, antes de Adão ser formado, experimentou essa separação absoluta de Deus, que é o inferno. Ele foi ao inferno antes da fundação do mundo. Ele experimentou a separação absoluta do Pai no nosso lugar. Para que você não experimentasse, pelo menos ainda. A gente só experimentasse ela relativamente. E apenas ao final da nossa vida, quando a nossa consciência acabar, quando a possibilidade de decisão nossa de fazer uso do livre-arbítrio acabar, é que a nossa vida vai estar definitivada. Se o efeito expiatório, que é o segundo efeito do sacrifício de Jesus, vai expiar, extirpar de maneira completa os efeitos do pecado, e aí a gente vai ser mergulhado de maneira absoluta na presença de Deus. Ou para aqueles que não fizeram a opção por Jesus durante as suas vidas, não quiseram dar início a esse relacionamento com Jesus, Jesus vai dizer: eu nunca conheci vocês quando vocês estavam na terra, não vai ser na eternidade que a gente vai ser amigo. E aí esses então sim vão experimentar a separação absoluta de Deus por toda a eternidade. Então esse quando eu estava longe, que o poeta diz aí, o escritor inspirado diz, quando eu estava longe você me estendeu a mão, é um longe lá no inferno. É um longe que é o lugar da separação absoluta, que eu nem a percebi ainda. E espero nunca experimentar, nunca percebê-lo. Confesso, como eu falei, porque eu falo para vocês, eu cheguei, realmente eu acredito que eu cheguei na porta desse lugar, quando eu estava no meu pânico. Então, quando ele diz, quando eu estava longe, ele me estendeu a mão, esse estender a mão de Jesus, estender a mão de Deus, de que a música fala, é esse sacrifício precioso de Jesus. É por isso que eu amo a mensagem da cruz. E eu até falo que se eu um dia for tatuar alguma coisa no meu corpo, e eu estou cada vez mais propenso a fazê-lo, espero não escandalizar nenhum de vocês, se um dia for tatuar alguma coisa no meu corpo, vai ser o desenho da cruz. Vinho, se for para ficar aqui, vai ter que ser caladinho. Acho que você não vai dar conta, então é melhor ficar no quarto. Mas mesmo aí também é caladinho. Eu tô por debaixo da mesa. Cadê um pouquinho? Anjinho. Anjinho aí também não dá, filho. Então não dá pra gritar, tem que ficar caladinho, tá bom? Então eu amo a mensagem da cruz. Amo a mensagem da cruz. Você pode ficar tranquilo, tá? Pode esperar pra fazer tatuagem. Tá bom, obrigado. É porque às vezes, dependendo da altura, aí vocês me falam. Se a altura que ele gritar ou fizer alguma coisa, se tiver atrapalhando, aí vocês falam, tá bom? Eu vou então contar com isso. E aí eu. Tá liberado pra fazer a. Ah, tatuagem, tá. Então, mas já fica então as duas coisas. Eu recebo a liberação e já aproveito se vocês perceberem que a brincadeira do Benjamin ali, a fala dele tá atrapalhando, ou a musiquinha dele lá, vocês me falam. Não, tá tranquilo. Tá bom. Particularmente não tô gostado, não. Ah, então tá bom. Ele não, tem só pra nós. Tá ótimo. Tem três, até se a gente um dia tiver um lugar físico para a gente reunir, o que eu não duvido. Eu tenho três símbolos que eu queria que a gente tivesse no altar. Um é a cruz, o outro é um batistério, independentemente se a gente vai realizar batismo ali ou não. A ideia do batismo por imersão, para mim, ela tem uma simbologia extraordinária. E a mesa da presença, com os pães da presença e tal. Eu acho a simbologia desses elementos extraordinária, assim, e que no culto, para mim, eles deviam estar todo o tempo à nossa vista para trazer memórias para a gente desses aspectos aí que a Bíblia nos traz, que o Evangelho nos traz, né? E o candelabro também, simbolando o Espírito Santo, né? Na verdade, são esses quatro elementos. Então, a cruz,
é esse estender a mão. O sacrifício de Jesus foi esse estender a mão que Deus Pai realizou na nossa direção quando nós estávamos separados de Deus. Longe, longe, mais longe que a gente não tem ideia do tanto por causa do efeito propiciatório do sacrifício de Jesus. E a gente não tem ideia do terror que é, do pavor que é esse lugar longe que essa música fala. E quão desesperadamente a nossa alma clama quando a gente está nesse lugar longe. A gente não tem ideia. A gente não tem ideia. E ele estende a mão para a gente. E é disso que Jesus está falando aqui nesses últimos capítulos aqui de João. Foi o maior tempo que a Bíblia tem registrado de Jesus falando com os discípulos ali todo o tempo. E um mesmo assunto. Presença, permanecer, morada, Espírito Santo habitando vocês, sermos um, unidade. Vários capítulos aqui, Jesus nessa mesma pegada, nesse mesmo tom, enfatizando essa mesma coisa. E aí, o capítulo então 17, ele vai começar a orar pelos discípulos. Primeiro, na verdade, ele vai aqui na primeira parte orar por si. Depois ele passa a orar pelos discípulos. E lá na frente, a partir do versículo 20, ele vai orar pelos outros, inclusive nós, que viriam depois dos discípulos e a partir do trabalho dos discípulos. Então, versículo 1 do capítulo 17 de João, a não ser que alguém tenha algo aí diferente para compartilhar com a gente ou para demandar, fiquem à vontade. Você pode me interromper se for o caso, eu já vou começar a ler, mas pode ficar à vontade para se entender que para a gente tem outra coisa hoje, pode me interromper aí, fique à vontade. Versículo 1 do capítulo 17. Tendo dito essas palavras aos seus discípulos. Que palavras? Essas que a gente já vem meditando há semanas, salvo engano, desde fevereiro, no mínimo desde março. Essas palavras todas. Tendo falado isso, Jesus levantou seus olhos para o céu e orou. Aspas. Pai, é chegada a hora. Jesus tem aqui em torno de 33 anos de idade, segundo o pessoal, os estudiosos da Bíblia. Nasceu, ele foi gerado diferente da gente, mas ele foi gestado igual, teve um parto igual a gente tem, cresceu, precisou aprender a andar, aprender a falar, teve as suas tentações e não foram poucas. O escritor aos Hebreus vai dizer que ele foi tentado em todas as coisas. Então, ele padeceu tentações igual a mim e a você. A diferença é que ele não caiu em nenhuma delas. Mas ele foi tentado em tudo. E ele foi vivendo, logo em algum momento ele teve a informação, e a gente não sabe quando, né, de quem ele era. Você imaginou o que é? Eu e você, em algum momento da vida da gente, de repente, nos chegasse a informação, profeta, Isabel, João Batista, o pai do João Batista. De repente essa galera chega e qualquer deles e outros, e de repente começa a falar sua mãe. Meu filho, deixa eu te falar, quando mamãe ficou grávida de você, aconteceu um negócio muito especial, chegou a hora da mamãe falar pra você. A mãe nunca tinha tido sexo com o papai,
e apareceu um anjo. E o anjo falou que você estava na minha barriga. Você foi gerado de um jeito diferente, meu filho. Você não é filho do papai aqui da terra. Você é filho direto de Deus, do papai lá do céu. E ele tem uma missão para você. Eu posso colocar. Eu posso ficar. Ele pode ficar. Ele pode ficar. Hurry. Ele pode ficar. Bem, gente. Ele pode ficar longe. Eu vou colocar só lá Só um na pouquinho, mesa né? da pia. Ah, não pode. Dá pausa, vai no banheiro. E quando você terminar, chama o papai. Benjamin, vai no banheiro, senão vai ficar sem celular. Não pode não ir no banheiro por causa do celular. Dá pausa. Gente, paciência comigo aí, por favor, tá bom? Benjamin, O quê? dá pausa. Vai lá no banheiro fazer as suas necessidades. E chama o papai quando terminar de verdade, tá bom? Porque a gente vê a Bíblia assim narrada ali, do jeito que é, e a gente não faz, às vezes, questionamentos, né? Imagina como é que será, como é que foi. O que me leva justamente a ter essa sensação de que Jesus precisou ser informado, ele precisou acreditar naquilo. Será que não é miragem? Eu converso com Deus fala comigo, mas será que isso aqui não é coisa humana? Será que eu estou meio doido? Será que eu sou paranoico? Os irmãos de Jesus achavam que Jesus estava louco. Naquele episódio em que Jesus está na casa e que a mãe de Jesus e os irmãos de Jesus vêm para buscá-lo, no momento anterior, eles estavam justamente dizendo que é porque eles iam buscar Jesus porque eles achavam que Jesus estava louco. As coisas que ele dizia, que ele falava, não faziam sentido humanamente. Essa conversa de filho de Deus e etc. Para mim, o ponto principal disso é que lá na tentação, quando ele foi levado para ser tentado, onde é que o diabo procura tentá-lo inicialmente? Se tu és mesmo filho de Deus. Ele está questionando para Jesus a identidade de Jesus como filho de Deus. Ali foi um momento, claro, mais forte, ali em jejum, então um momento onde a tentação se acirrou. Mas é claro que o diabo vinha já tentando minar essa consciência de Jesus, de quem ele era em Deus. Do amor de Deus por Jesus, como a gente vê depois com outra tentação, quando ele fala assim, em outras palavras, o que ele está dizendo é, se Deus te amasse tanto, ele tinha arrumado um jeito mais fácil de você recuperar isso aí tudo. Quer ver? Eu, que dizem que sou mau, eu tenho um atalho para você. Vai ser muito mais fácil que passar por essa cruz. Tá vendo tudo isso aqui? Levou ele num lugar muito alto, mostrou todos os reinos do mundo, então esse lugar não era físico. Mostrou todos os reinos do mundo e falou, tá vendo, tudo isso é meu. E Jesus não disse mentira, porque o ser humano entregou para Satanás. A Bíblia diz, salvo engano, na carta de Pedro, que nós somos escravos daquele a quem nós nos submetemos a obedecer. Quando o ser humano no Éden se submeteu à vontade do diabo, à sugestão do diabo e da carne, ao invés da de Jesus, nós viramos escravos de Satanás e do diabo. Não, filho, papai está terminando aqui, tá? Você me chama quando terminar. E ele diz, tá vendo tudo isso? Eu dou para você, só basta uma coisa. Não precisa você fazer isso aí que seu pai mandou você vir fazer. Tá, papai já vai, filho. Não precisa fazer isso aí que Jesus, seu pai, que te ama, mandou você fazer. Tem uma outra forma. Só prostra aqui, dá uma joelhadinha de leve, me dá uma douradinha de leve, e eu devolvo tudo para tudo. O que o diabo está fazendo? Ele está levantando em Jesus, tentando Jesus a questionar o amor do Pai por ele.
Vai dizer, ele não te ama tanto assim, não. Igual lá do Éden também, com o primeiro Adão. Como é que é aí? Vocês não podem comer nada disso aqui? Sabe por que que é? Mentira, vai morrer não. Você quer porque o dia que vocês comerem, vocês vão ficar igual a ele. Ele não quer que vocês fiquem igual a ele. Isso leva, então, a humanidade a questionar o amor de Deus. Igual ele está fazendo aqui, questionando a identidade de Jesus na tentação, fez lá. Questionando o amor de Deus. Então, Jesus passou por tudo isso e chega agora esse momento. Pai, é chegada a hora. Passei por tentação, recebi a informação da tua vontade, segui, obedeci, acreditei. Me chama a atenção, eu não estou batendo martelo sobre nada aqui, por exemplo, uma das coisas que me chama muita atenção é Jesus lá naquele milagre lá do primeiro milagre dele. É como se papai já vai, só mais um segundo, por favor, estou terminando aqui um raciocínio. Ele tá lá e de repente a mãe dele chega e aí, acabou o vinho, ela assim, e eu conheço, de outras palavras, educadamente, eu conheço. E aí então ela vai e diz para o pessoal que estava lá, ó, faz tudo que ele mandar aí. Ele diz assim, a minha hora ainda não é chegada. É como se a conversa dela tivesse implícito, a meu ver, a minha leitura que eu faço, que estava na hora dele, ele ia fazer um milagre ali. E ele diz, olha, minha hora não chegou ainda. E ela nem discute com ele, não, chegou sim, etc. Não, ela diz assim, ó, faz tudo que ele mandar aí, tá? E sai. Tipo assim, tá na hora sim, manda a galera que vai estar tudo certo. Jesus era humano. Ele era Deus, mas ele era humano também. Qual a expressão que diz que ele era 100% homem e 100% Deus? Deixa eu ir ali, rapidinho limpar o Benjamin, tá bom? Que ele foi no banheiro. Só um minutinho. Então, assim, eu acho muito interessante que aqui, então, a gente pensa, pô, Jesus, pai, é chegada a hora. Em torno de 33 anos vivendo no centro da vontade de Deus, do Pai. E agora seria a obediência, chega o momento da obediência no seu nível mais extremo. Que, na verdade, embora já tivesse acontecido antes da fundação do mundo, ela ganha corpo aqui no mundo criado. E ela ganha corpo no mundo criado em uma pessoa que é Jesus e que precisa agora fazer esse movimento inverso comparado ao que Adão fez, o primeiro Adão fez. E Jesus é apresentado por Paulo como Adão também, como o último Adão. Existiram dois Adãos. Jesus está reiniciando, quando ele nasce, ele dá início a uma nova humanidade. A palavra Adão, como eu tenho dito, ela seria melhor traduzida como humanidade, como ser humano, e não como homem, em contraste com Eva como sendo mulher. Porque a palavra lá no original, lá quando vai falar homem e mulher, há uma mudança para Ish e Ishá. Antes, quando é usada, antes de existir o macho e a fêmea, o homem e a mulher, a palavra utilizada era Adam, que abarcava os dois, abarcava a humanidade como um todo. Então existem dois seres humanos criados, o primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão falhou. O primeiro Adão caiu da vontade de Deus. O primeiro Adão rejeitou Deus. O primeiro Adão foi para longe de Deus, que é esse lugar chamado inferno. O segundo Adão vem para dar início a uma nova humanidade. Só que não zerando a outra, não rejeitando a outra. Veja que Jesus não se casou e não teve filhos. Ele poderia muito bem ter iniciado essa nova geração nesse meio. Estou falando muito bem em tese, né? Casar, ter filhos, agora a partir dos filhos de Jesus são o novo Adão, por exemplo. Só que beleza, mas a primeira questão já é, tá, mas e aí ele ia casar com quem?
com a filha, alguém já criado, se é com alguém que já existia, essa pessoa já nascia em pecado. Porque Jesus não nasceu em pecado porque ele não foi fruto da semente masculina com a semente feminina. Jesus já foi plantado no útero de Maria. Então ele não herdou o pecado dos seus pais, como todos os outros seres humanos que nascem. Se ele fosse casar com alguém, ele ia casar com alguém que herdou o pecado do pai e da mãe. E, portanto, ao juntar com essa sementinha, um filho nasceria pecaminoso, pecador, e não adiantaria. Deus poderia ter colocado Jesus para dormir, arrancado uma lateralzinha de Jesus e feito uma nova mulher também. E começar algo do zero e simplesmente rejeitar a primeira humanidade criada. Mas o amor dele diz, eu não vou fazer assim. Eu vou fazer de um jeito mais difícil, mais complicado, mais doloroso, mais sacrificial, mas eu vou dar para aquela galerinha lá a oportunidade de eles comporem o segundo Adão e não serem substituídos pelo segundo Adão. Então esse novo Adão, a missão dele é, primeira, obedeça. Anjinho, vai lá pro quarto, você fica à vontade. Aqui não tem como gritar aqui, meu filho. Você atrapalha até o raciocínio do papai, tá bom? Vai pro quarto, você fica mais à vontade lá, meu filho. Primeira missão de Jesus: obedecer. Essa obediência implicava a renúncia de quem ele era, como diz na carta de Paulo aos Filipenses. Sendo Deus, ele não se apegou ao fato de ser Deus. E se esvaziou da condição de Deus. E abriu mão desse lugar, com tudo que ele implica, que a gente não tem ideia. Mas ele renunciou. Paulo disse que ele renunciou. Ele se esvaziou da condição de Deus. E tendo se esvaziado, ele tomou a forma de ser humano. Que é o quê? Imagem e semelhança de Deus. Que já era top. É bem abaixo do que ser Deus. Do que ele se esvaziou. Mas ser imagem e semelhança de Deus já era top. Só que o ser imagem e semelhança de Deus foi exatamente o que o primeiro Adão não se contentou. O primeiro Adão também foi feito imagem e semelhança de Deus. Mas quando o diabo chega para ele com a mentira de dizer assim, ó, você pode ser mais do que isso, você pode ser igual a Deus, ele ficou tentado. O primeiro Adão ficou tentado a fazer aquilo que o diabo disse que se fizesse se tornaria como Deus. Exatamente aquilo que Deus disse, que ele morreria, ia ter uma diminuição de imagem e semelhança de Deus, ele ia cair, ia morrer. O diabo diz, não, se você fizer isso, você vai ter um upgrade, você vai ser como Deus. Você vai deixar de ser imagem e semelhança de Deus, você vai ficar igualzinho a ele. Você vai ter habilidades que Deus tem que você não tem, que é o discernimento do bem e do mal. Só Deus tem isso, só deuses podem discernir o que é bem e mal. Quem não é Deus tem que ouvir o que o Deus diz que é bem e mal e seguir isso. Então, o primeiro Adão não achou suficiente toda essa extraordinariedade que é ser imagem e semelhança de Deus. Jesus, sendo Deus, não se apegou ao fato de ser Deus, a carta aos Filipenses diz, se esvaziou dessa condição e se tornou como ser humano. Pronto, aqui agora só de nascer, só de passar por uma gestação, desenvolver dentro de um útero, de passar pelo parto com os sustos, as sensações estranhas, o crescimento, a dependência enquanto bebê, a dependência absoluta.
as limitações de não poder agora estar em todos os lugares ao mesmo tempo, de não ter o poder que ele tinha. Agora o poder ele tem, mas é o poder do pai. Ele diz, eu peço para o pai, o pai faz, o pai me discerne o que quer. Mas ele aqui está como um ser humano qualquer. Limitações. Então, essa experiência em si de Jesus passa por isso. Adão não conseguiu obedecer, nem nunca tendo sido Deus, ele desobedeceu para tentar ser igual a Deus. O segundo Adão agora é o contrário, ele era Deus. Ele se esvazia da condição de Deus, não se apega, em nome da obediência. Desobediência para mim é tudo. E de fato a obediência é pressuposto dessa relação. A obediência é pressuposto indispensável para que a imagem de Deus seja refletida. Porque na Trindade, a maneira como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo se manifestam, se relacionam, é na base da obediência. Jesus disse isso. Eu faço tudo que meu Pai manda. E não tenho problema com isso. Jesus diz, eu não tenho problema com eu mesmo não poder discernir entre o bem e o mal e fazer. Tudo que vocês me vêm fazendo aqui é porque eu ouvi do meu pai que eu tenho que fazer. Olha ele dizendo que ele não fazia questão de ele discernir o que é bem e mal, mas contar com o discernimento de Deus Pai do que é bem e mal. E dizia, o que meu pai disse para eu fazer, eu vou lá e faço. Tudo isso que eu estou falando para vocês aqui é meu pai que buzina no meu ouvido, eu vou lá e falo para vocês. Eu não falo por mim mesmo. Jesus disse isso. O que ele está dizendo é, eu não tenho essa conversa comigo de eu discernir o que é bem e mal. Eu descanso na vontade do meu pai que está no céu. Tudo que o primeiro Adão não fez. Adão queria ter o controle por si próprio. A obediência absoluta a Deus é pressuposto indispensável para que a imagem de Deus seja refletida em nós e, consequentemente, a harmonia das relações aconteça por existir uma única e exclusiva vontade, dirigindo, inspirando, dirigindo e capacitando todas as pessoas que participam dessa relação. Obediência. E a obediência de Jesus começa então onde? Na renúncia. O Senhor quer que eu me esvazie? A gente esvazia. O que eu não vou é desobedecer ao Senhor. A sua vontade. Sua vontade é a minha vontade. E aí a obediência, então, em viver agora limitado como ser humano, passível de pecar, por estranho que isso possa nos parecer. Nossa cabeça não entende como Jesus podia estar sujeito a pecar. Agora, se não existir a possibilidade de Jesus pecar, eu vou ter que entender que o escritor aos Hebreus não falou a verdade. Porque ele diz que Jesus foi tentado em todas as coisas. Na minha concepção, você não tem como ser tentado se não existe absolutamente possibilidade nenhuma de acontecer. Em tese tem que ser possível. Senão não é tentação. Porque o novo Adão tinha que mostrar para o restante da nova humanidade que é possível sim se sujeitar à vontade de Deus Pai. Que é possível sim viver uma vida de santidade. Que é possível sim renunciar à própria vontade em favor da vontade de Deus Pai. Mas ele tinha que, como irmão mais velho que ele se tornaria, ele tinha que ser o referencial não só desse irmão celestial que ocupa um lugar inatingível, que as suas ações estão inatingíveis, mas ele precisava ser um exemplo de um irmão mais velho que pisou esse chão igual a gente.
que foi injustiçado como qualquer um de nós é. Ele em um nível muito maior. Que foi esbofeteado, que foi traído, para a gente poder ter um referencial de como agir pisando esse chão aqui. Porque ele pisou. E aos 33 anos de idade, então, ele chega aqui para ir a chegada a hora. Até aqui nos ajudou o Senhor. 33 aninhos de vida e tá tudo dentro do que a gente planejou. Agora chega aquele momento mais pesado, mais forte, que para materializar aqui na Terra, dentro desse corpo limitado aqui, que não aguenta muita coisa, para a gente materializar nesse corpo aqui o nível de sacrifício que a gente fez na eternidade por essa galerinha, rapaz, vai doer. Rapaz, eu vou penar. Então eu senti na minha alma e no meu espírito uma ponta daquilo que foi experimentar na eternidade a separação do Senhor. Olha, vai ser barra. Mas eu não arredo o pé. O meu negócio é com você. O meu negócio, o meu compromisso é com a obediência. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Me dá a graça de fazer e de completar e de obedecer, de completar essa boa obra, para que essa minha obediência possa glorificar o Senhor, possa enaltecer o teu nome, possa mostrar para as pessoas que é possível sim, que se eu vencer o mundo, eles podem vencer em mim e comigo. Assim como lhe outorgaste a autoridade sobre toda a carne, ou seja, desce a esse Filho Jesus que sou eu a autoridade, então conceda também a vida eterna a todos aqueles que o Senhor deu para ele. E a vida eterna é esta. 2 pontos. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha essa ideia de agora tudo convergindo para esse momento em que Jesus diz, é chegada a hora. Tudo converge para esse momento agora. Que tem um propósito. Qual é o propósito? O propósito de que aqueles que foram dados a Jesus tenham a vida eterna, para que conceda a vida eterna a todos que lhe destes. E o que é a vida eterna? É o contrário da morte eterna. E o que é a morte eterna? É aquilo que Deus disse lá no Éden, se comerem vão morrer. E morreram. É a separação de Deus. Morte é separação de Deus. Para sempre. Morte eterna. Para esses que estão eternamente mortos, esses que são descendentes do primeiro Adão, que compõem, aliás, esse primeiro Adão, que integram esse corpo de morte. Deus, agora que a gente está para sacramentar agora isso, para concluir essa obra, faz com que eu consiga resgatá-los. Faz com que eu consiga trazê-los de volta para a vida, aqueles que estão mortos nos seus pecados. Estão afastados de ti. O pouquinho que eles experimentam do Senhor é por causa do efeito propiciatório, que eles ouvem um pouquinho do Senhor, um pouquinho da sua voz, apenas o suficiente para irem ouvindo a gente chamando e dizendo eu estou aqui para sentindo falta. Me dá essa capacidade, essa autoridade de eu poder trazer eles de volta à vida eterna. E o que é a vida eterna? Ele pergunta e ele mesmo responde. A vida eterna é esta:
que te conheçam a ti. Ora, se morte é a perda da comunhão com Deus, é a distância de Deus, como aconteceu no primeiro Adão, a vida é o restabelecimento desse conhecimento. É o restabelecimento dessa presença com Deus, o único Deus verdadeiro. É o restabelecimento desse contato com Deus. Contato nesse lugar, nesse corpo, onde só é possível se for em submissão e sujeição absoluta a Deus, ou seja, obediência. Vida eterna. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Por que tem que conhecer Jesus? Porque Jesus é aquele que, a respeito de quem Paulo disse, não há nenhum outro intermediador entre Deus e os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é esse intermediador. E a gente tem que conhecer Jesus para que essa vida eterna aconteça. Aliás, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, tem a vida. Quem não vem a mim, não vai ter a vida. Porque só é possível chegar até Jesus, até Deus, esse Deus único e verdadeiro, através de mim, Jesus. Através da minha pessoa, através do meu sacrifício, através da relação comigo. Por isso, naquele dia, a questão é tanto de conhecimento, que eles conheçam a ti, conheçam a mim, que naquele dia, Jesus, o que ele vai dizer é, não é para a galera que está na direita, ele não vai dizer assim, vem para vocês me conhecerem, vem que eu vou me apresentar para vocês, vem para vocês começarem a se relacionar comigo. Não, Jesus vai dizer assim, vem, benditos do meu Pai. Eu conheci vocês lá embaixo, na medida em que vocês se relacionavam com os meus pequeninos. E para os outros ele vai dizer, pela forma como vocês se relacionavam com um dos meus pequeninos, eu nunca conheci vocês. Conhecimento. Vida eterna é conhecimento. Conhecimento que começa aqui na Terra. Ninguém vai começar esse conhecimento na eternidade. A eternidade com Deus é lugar para quem já começou a se relacionar com Ele aqui na Terra. Já começou a conhecê-lo aqui na Terra. E esse conhecimento começa na relação aqui uns com os outros. Como mesmo João, desse evangelho que nós estamos lendo, em uma das suas cartas, na primeira carta dele, ele vai justamente dizer, aquele que diz que ama a Deus a quem não vê e odeia seu irmão a quem vê, é mentiroso e a verdade não está nele. Porque é impossível você amar a Deus e não amar igualmente e agir de forma amorosa com cada uma das suas criaturinhas, com cada um dos seus filhinhos. Você só conhece a Deus no conhecimento com o próximo. Não existe, eu amo Deus, mas eu odeio essas pessoas. Eu só não suporto as outras criaturas dele. Mas eu amo, sou apaixonado por Deus. Essa conversa não existe. Então a vida eterna está em conhecer a Deus. Só que nós conhecemos a Deus e a Jesus através e em meio às nossas relações uns com os outros. Eu te glorifiquei na terra, finalizando a obra que me entregaste para realizar. Eu estou com 33 aninhos e eu te glorifiquei, fazendo tudo que o Senhor mandou fazer. Que Adão não chegou nem aos pés, não deu conta. Disse, é muito difícil, eu não dou conta. O segundo Adão, eu fiz tudo. Eu glorifiquei o teu nome. Eu mostrei para eles que é possível sim. E que não tem coisa melhor. Versículo 5. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti com a glória que eu tinha no passado. Por que tinha? Porque eu me esvaziei. Fez parte do sacrifício, fez parte da obediência. Eu me esvaziei.
glorifica junto a mim de volta com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. Eu não nasci nessa geração. Eu não comecei do zero aqui nesse ventre igual todo mundo. Só me esvaziou daí e me colocou como uma partículazinha dentro do útero da mamãe. E ali eu fui desenvolvendo, como um ser humano qualquer. Esvaziado dessa glória, à qual não me apeguei. E agora que eu estou concluindo ela, me dá ela de volta. Me traz ela de volta. Então, esse primeiro trecho aqui da oração, Jesus está orando por si. Ele está orando por si, ele está falando sobre esse propósito, a hora chegou, qual é a finalidade, qual é o propósito. E depois ele vai passar, como falei, a orar pelos discípulos e depois por nós. 5:40. Deixa eu ver se um texto que eu anotei aqui. Deixa eu ver o que ele é. A gente vai ficar nesse trecho aqui. E aí, se alguém quiser complementar alguma coisa, perguntar e tal, e na semana que vem a gente avança para a parte em que ele está orando pelos discípulos. Mas só antes, então, de eu terminar essa parte, quando Jesus diz justamente essa coisa do conhecimento, que a vida eterna é esta, é conhecer a Ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A gente tem... Você está lendo aonde? Desculpa. Capítulo 17 de João. Aqui, versículo 3. Versículo 3 agora. Então, quando Jesus fala nisso, a gente tende a confundir esse conhecimento de Deus, como a gente estava falando no início, com o conhecimento da religião. Com o dia que a gente faz o crisma, com o dia que a gente é batizado, com o dia que a gente faz a primeira comunhão, com o dia que a gente levanta a mão na igreja e diz eu aceito, quando a gente vai na frente e repete aquela oração que o pastor leva a gente a fazer, ou no dia que a gente é batizado nas águas ali por imersão, ou por aspersão, ou pelo derramamento ali, conforme o caso. Mas a gente tende a achar que quando a gente conheceu a Deus foi nesse momento. Que a religião traz alguma exterioricidade, materialidade, algo de apalpabilidade. Pequeno. O que você está fazendo? Você levou o celular, Benji? Muito bem. Mas é relacionamento. Conhecer Deus não é conhecer sobre Deus. Conhecer Jesus não tem a ver com conhecer sobre Jesus. E o capítulo 5 de João, Jesus vai chamar a atenção justamente desse perigo e dessa tentação. No capítulo 5, Jesus está falando para os religiosos da época. E que serve para nós no que diz respeito à nossa religiosidade. O risco de a gente confundir as coisas. A religiosidade é bem-vinda, mas desde que ela ocupe o lugar dela. E sirva como intermediário aí para a gente para questões muito maiores, objetos muito maiores, que são a relação mesmo com Deus. Que são a relação com Deus. Então, capítulo 5, deixa eu achar o versículo aqui. Estou vendo a partir de onde eu leio aqui.
É, ao testemunho maior, enviaste João, eu tentando, não busco testemunho e tal, cadê? Todavia eu tenho testemunho maior. Versículo 37 aqui do capítulo 5 de João, vou ler. E o Pai me enviou. É interessante que eu comecei a ler justamente na parte que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é essa do Pai. Chegou a hora, né? E a gente lembrando aí dele, pô, tem 33 anos, nasci lá. Imagina passando um filme na cabeça de Jesus, né? Eu dizia, o Pai me enviou. Ele mesmo testemunhou sobre mim. Jamais ouviste a sua voz, nem contemplaste a sua face. Igualmente, não tendes a sua palavra habitando em vós, habitação. Olha como tem tudo a ver com os capítulos que a gente está lendo. Que o propósito é esse. Não tendes a sua palavra habitando em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Jesus é a palavra encarnada. E vocês não têm essa palavra habitando vocês. Por quê? Porque vocês não acreditaram em mim. Olha o versículo 39, que é o principal aqui que eu queria puxar. Vós examinais criteriosamente as Escrituras. Ou seja, vocês estudam com muito critério as Escrituras. Vocês estudam com muita dedicação, com muita seriedade, com muita tecnicidade as Escrituras. Vocês estão cheios de doutores aqui nas Escrituras, que pesquisam, apresentam o resultado das suas pesquisas, ensinam. Vocês estudam muito as Escrituras. Por que vocês fazem isso? Ele diz, porque vocês acreditam, vocês julgam, vocês acreditam que elas têm a vida eterna. E são elas, de fato, que testemunham acerca de mim. E são elas mesmas que testemunham acerca de mim. De fato, as Escrituras falam sobre mim. Todavia, já de cara, então a gente vê o quê? Vocês estão meio certos. Vocês estão no caminho. Vocês quase acertaram. Vocês estudam com critério as Escrituras, com dedicação, porque vocês acreditam que elas têm a vida eterna. De fato, eu que sou o caminho, a verdade e a vida, ela fala de mim. Mas ela não contém a vida. Ela fala da vida. A Escritura fala da vida. Vocês nunca vão ter a vida eterna lendo e estudando a Escritura. Porque dela não se extrai a vida. Dela não flui a vida para entrar em você. Ela fala a respeito da vida. Ela dá testemunho a respeito da vida. Para ter vida. Versículo 40. Todavia, vós não quereis vir a mim para terdes essa vida. Para terdes vida, você tem que abrir a Escritura, ler sobre a vida, desejar a vida, clamar a vida, aí eu que sou a vida vou vir e vou habitar vocês. A palavra outrora encarnada, e agora através do sopro do Espírito, esse Espírito da verdade, vai habitar vocês. Mas vocês têm que clamar, desejar essa relação, esse conhecimento relacional, que é como a gente trabalha no livro. Que existe o conhecimento cognitivo sobre Deus, que é esse que a Escritura traz. É possível estudar sobre Deus. A Escritura nos permite isso. Mas isso não é ainda o conhecimento relacional, que é o que traz vida. O conhecimento que traz vida é quando a gente vê na Escritura sobre Deus e a gente entende minimamente, a gente se apaixona por Deus, ou a gente entende, apaixonado ou não, mas a gente clama e diz, Deus, eu preciso do Senhor, vem, habita em mim. E aí o Espírito da verdade vem e habita. E aí ele traz informações num outro lugar, conhecimento num outro lugar, para além do nosso cognitivo, como Jesus prometeu. E aí as verdades que eu não poderia verbalizar para vocês entenderem, porque não entenderiam, seria demais para vocês, o Espírito da verdade revelaria nesse outro lugar para vocês. Então a queixa de Jesus é essa, que vocês não querem vir a mim para terdes vida.
Estuda, estuda, estuda. Vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. Ora, ora, ora. Reza, reza, reza. E parece que quanto mais reza e mais ora, mais assombração aparece. O Benjamin está rindo. Porque a única coisa que afasta a assombração é a presença de Deus. A religiosidade não afasta a assombração. Os rituais não têm o poder de gerar conhecimento de Deus no nosso espírito. Apenas o relacionamento íntimo, pessoal, sincero, verdadeiro com o Espírito Santo de Deus, que é sopro, que é vento, que é rio. Portanto, ninguém pega o Espírito Santo de Deus, coloca dentro de si, abraça e diz assim: eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, e ponto final. Ninguém represa o Espírito Santo de Deus. Quem pensa que fechou o Espírito Santo de Deus em si, já não tem mais nada. Quando o Espírito chega, está fluindo, que você abraça e diz: agora é só nós dois e deixa esses bobão para lá, ele já nem está aqui mais. O gostinho que você está ainda sentindo, talvez, é porque ele acabou de passar. Mas aí ele já não está. Porque nem na relação com ele aceita esse ensimesmamento, nem com ele. Ele é contra o si mesmo. Ele diz que tem que abandonar o si mesmo, mesmo se esse si mesmo for comigo. Não tem essa conversa. Eu sou fluir. Eu fluo em você, através de você, para o próximo. E eu fluo no próximo e através do próximo até você. E fluo do próximo. Eu sou o fluir, é como um rio, é como um vento. Por isso não acontece se não for nas relações. Isolado fora das relações interpessoais. Não acontece. Porque ele é rio e ele é vento. E você não represa o vento e você não represa o rio. Se você tentar represar um rio, ele vai estourar. Uma hora ele estoura. Ele transborda ou ele estoura. Você não represa um rio. Você não represa o vento. E se você fizer isso, ele deixou de ser vento. É no próximo, é na relação com o próximo. E é por isso que quando ele vai orar pelos discípulos lá na frente, a gente vai ver na semana que vem, nas próximas. E quando ele vai orar por a gente, ele vai falar justamente sobre essa unidade com todo mundo. Né? Então eu paro aqui e abro aí para quem quiser fazer algum complemento antes da gente tomar a Santa Ceia. E enquanto isso, se eu já puder ir buscando os elementos aí para a ceia. Então, você vai fazer algum complemento, alguma pergunta, algum questionamento? Se alguém tiver. Graças a Deus, Deus é muito bom. Como a palavra de Deus é rica. Como a Bíblia fala tudo a mesma coisa todo o tempo. Eu fico impressionado com isso. Eu não sei vocês, mas eu fico muito impressionado. Deus é bom. Quando eu estava longe, ele me estendeu a mão. Esse sacrifício de Jesus é esse estender as mãos para nós que estávamos longe. E essa distância é muito maior do que a que nós podemos perceber. Porque o efeito propiciatório do sacrifício de Jesus não deixa a gente sentir essa distância no nível assustador e apavorante, porque não existe palavra que melhor possa descrever isso, porque está para além disso. Do que é realmente esse lugar distante de Deus. Nós nunca chegamos perto de perceber o que é isso. Mesmo eu que disse que recentemente a sensação minha é que eu estava na porta desse lugar, dessa ausência. Eu tenho certeza que eu não tenho ideia do que é essa ausência de Deus, nesse nível. É esse lugar quando eu estava longe, que o poeta aqui vai dizer, o autor vai dizer,
e você me estendeu a mão e me tirou de lá. Esse estar longe é estar morto no velho Adão. É ali que é estar longe. E ele vem para nos fazer essa transposição do império das trevas para o reino da luz. Né? Louvado seja Deus. Deus, completa a boa obra que o Senhor começou na nossa vida, meu Deus. Não desista da gente. Não desista de nós, Senhor. Não desista de nós. Não desista de nós. Completa a boa obra, Jesus. Completa a boa obra, nós queremos. No nome de Jesus. Então, se ninguém quiser completar aí alguma coisa ou perguntar, a gente vai partir para a ceia, para esse momento da comunhão que Jesus nos ensinou. Nada impede que depois, passado, se te ocorrer algo, que você possa ainda trazer aí para a gente, né? Louvado seja Deus. Então, a gente vai colocar a música aí de novo. E tendo em mente isso, e Jesus, justamente depois que ele faz esse sacrifício, na verdade, quando ele está ali para fazer, né, na ceia, ele já imaginando o que já tinha sido feito, ele pega um pão e ele parte esse pão. E ele, como esse meu pão aqui, que o dele não era esse, porque esse aqui tem queijo, né? O meu é de queijo. Jesus pega o pão e ele parte o pão. E ele diz assim: esse aqui é o meu corpo que eu parti por vocês. Ele diz assim: eu já fui um pão. Eu já fui um pão. Agora eu sou um pão partido. Porque se eu não partisse, se eu não me partisse, eu não podia me compartilhar com vocês. Agora que eu me parti, vocês podem cada um comer um pouquinho de mim. Comer um pouquinho de você? De Jesus. Jesus falou. Agora vocês podem cada um comer um pouquinho de mim. E quando a gente junta todo mundo que comeu um pouquinho de mim, aí tá eu de novo. Mas agora não mais isolado e sozinho, único, mas agora com vocês. Agora não mais na individualidade, embora Jesus, como a gente vê, sabe, ele sempre esteve com Deus, mas agora enquanto homem, né, enquanto humano. Isso é interessante que faz um paralelo justamente com o primeiro Adão, que o primeiro Adão, a primeira versão dele foi o quê? Sozinho, completo em si mesmo. E Deus diz, não é bom, pois ele, para dormir, arrancou um pedaço dele e fez o restante da humanidade a partir daí. O segundo Adão, da mesma forma, ele é inteiro, completo em si mesmo, e ele diz aqui, eu vou e me parto agora por vocês. Isso. Colocou para dormir também, né? Só que foi na cruz, né? Deus colocou Jesus para dormir também. E dividiu Jesus. Jesus se dividiu. É? Igual seu amiguinho. É como Jesus disse, se uma sementinha não morrer, ela não produz vida. Jesus diz, quem que tiver apegado a si mesmo não pode produzir vida. E Jesus disse, eu, que sou filho único, eu estou renunciando à minha vida de filho único e estou compartilhando a minha vida com vocês e vou criar um negócio chamado igreja. Todo mundo que comer um pedaço de mim, que receber em si um pedaço de mim, vai integrar esse corpo e essa igreja. E agora eu não vou ser mais isolado, eu vou ser agora a cabeça desse corpo, eu não vou ser mais o corpo todo. Eu vou ser a cabeça. Um de vocês vai ser o dedo, o outro vai ser o olho, o outro vai ser o dedinho do pé, o outro vai ser a unha, o outro vai ser o estômago. Você tem ideia do que é isso que Jesus está falando? O nível de compartilhamento de Jesus, é isso que ele quer dizer quando ele diz, eu compartilhei a minha vida com vocês. E aí na ceia, então, ele diz assim,
vão vocês e façam a mesma coisa. Ele diz, faze isso todas as vezes em memória de mim. E é o que eu sempre coloco para vocês. Faze isso o quê? Partir o pão todas as vezes. Dividir entre vocês e comer, que é a parte da ilustração que eu estou fazendo. Ou é para vocês fazerem isso todas as vezes que se encontrarem em memória de mim? Fazerem a essência disso, que é o compartilhar da vida de vocês também uns com os outros. Até porque, se vocês não compartilharem a vida de vocês uns com os outros, significa que vocês não têm parte comigo. Igreja vocês não são, por mais religiosos que forem. Daí o discernir o corpo. Discernir o corpo é como é que está a minha vida em relação às outras pessoas. O que eu ando fazendo? O que eu ando deixando de fazer? É condizente com alguém que compõe, juntamente com essas pessoas, com essas outras pessoas, um único corpo, que tem uma única cabeça, e que essa cabeça sendo amor, e não inspirando nada senão amor, porque violaria sua essência, a minha relação com todas as pessoas é condizente com isso? No mínimo enquanto caminho, podendo de fato não sendo, não atingindo a perfeição desse varão que é Jesus, mas necessariamente e evidentemente como alguém que está no caminho, que faz parte do caminho? Está melhorando a minha relação com essa pessoa, com essas pessoas com as quais eu me relaciono, ou está piorando? No que diz respeito ao amor, à consciência de corpo, a de que ela é uma extensão minha, eu sou uma extensão dela. Para além das relações de sangue, que, como a gente disse, em alguma maneira, como panelinha, já seria natural que a gente tivesse. Mas com o colega de trabalho, com o vizinho chato, com o empregado, com o patrão, com aquele motorista abusado que eu nunca vi na minha vida. Como está a minha relação com essas pessoas? Com aquele que me tem como inimigo e que me persegue? É condizente a minha atitude para com eles? Com a de alguém que integra o corpo, cuja cabeça é Cristo e que não inspira outra coisa senão amor? Existe, pelo menos com sinceridade, essa busca, embora falhando, às vezes mais, às vezes menos, está evoluindo? Existe arrependimento, eu recuo quando eu erro, eu chego para essa pessoa e digo, eu errei com você, mas eu não desisto, eu estou numa busca. Isso é discernir o corpo. E Paulo não diz, discirna o corpo para ver se vocês são dignos. Não, ele fala, discirna o corpo e toma, e come. Você precisa dessa consciência, se não abrir mão da consciência do corpo, eu não estou falando para você ver o quão errado ou certo esteja. Mas come e beba se você tiver consciência de que integra o corpo, ainda que consciente de que tem muito para melhorar, que tem muita coisa para mudar. Para não dizer tudo, né? Então é nesse espírito que eu convido vocês para a gente tomar a ceia. Eu vou colocar então a música. E ao longo da música, já que a gente não está presencialmente aqui, ao longo da música, como se comendo junto estivéssemos, cada um no momento em que entende que está consciente disso, que possa então comer o pão e possa tomar do cálice. Lembrando que a música vai falar nessa morada, não vai falar nessa presença de Deus, que estendeu a mão quando eu estava longe, etc. Mas a gente tem que ter em mente, então, também, além dessa relação com Deus enquanto morada nossa, também a relação com os nossos próximos e a gente estendendo a mão para aqueles que estão também, às vezes, longe da gente e que a gente está estendendo a mão para trazer para perto, ou que estão longe de Deus e a gente está estendendo a mão para ser instrumento para que Deus também possa se relacionar com essas pessoas, tá bom? Desenvolver o relacionamento. Então, vou compartilhar aí a música mais uma vez.